Bom, pessoal, beleza? Então, antes da gente começar a nossa aula, eu vou explicar um pouco para vocês como funcionarão as nossas videoaulas, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: as nossas aulas serão de segunda e terça-feira. E eu sempre vou lançar os vídeos e os exercícios mais ou menos perto das 8 da manhã, tá? A gente pode lançar até as 9, mas eu vou lançar geralmente às 8 da manhã. Então, eu sempre vou lançar um vídeo na segunda-feira, que vai ser o vídeo explicativo, tá? Na própria segunda-feira, eu vou lançar uma lista de exercícios para vocês. Então, quando vocês acessarem as trilhas, vocês terão um material, e nesse material vai estar o link do YouTube, que é onde eu vou lançar a videoaula. Além disso, eu vou lançar o link do YouTube também no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Então, às vezes vocês vão receber o link no YouTube e na trilha, tá? Na parte de materiais. Além disso, vocês terão também uma avaliação. Essa avaliação não necessariamente é uma prova, tá? Mas é o nome que a plataforma do Positivo dá para uma lista de exercícios. Então, na segunda-feira, vocês sempre receberão um link do YouTube e uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios, geralmente, vocês terão 2 dias para fazer. Então, ela começa na segunda, terça-feira. Na quarta-feira, às 23h59, fecha-se a lista de exercícios. Vocês não podem mais fazer a lista de exercícios, tá? Então, toda quarta-feira vai se encerrar a minha lista de exercícios. Além disso, a gente vai ter também as aulas na terça-feira. E eu vou focar as aulas da terça-feira com resolução de exercícios, tá? Então, vou pegar alguns exercícios, às vezes da apostila ou às vezes não, e vou resolver os exercícios e vou fazer da mesma forma. Vou lançar o link no YouTube e vou lançar o link na plataforma Positivo On. Então vocês sempre terão 2 vídeos e uma lista de exercício para fazer semanalmente, beleza? Então, pessoal, vamos começar agora o nosso conteúdo. Eu decidi fazer como primeira aula uma revisão. Então a gente vai rever tudo que a gente já viu em sala, obviamente de uma forma bem mais rápida, é uma revisão. Espero que você olhe aí no seu caderno e reveja as anotações. Não vou falar tudo nos mínimos detalhes porque é uma revisão, beleza? Mas vamos rever tudo que a gente já viu. O exercício também é de revisão, só para a gente já relembrar as coisas que a gente estava estudando, beleza? Então, a primeira coisa que a gente estudou foi a ecologia, né? Os ecossistemas. Então, a primeira e a menor divisão que a gente tem é a divisão do indivíduo, beleza? Então, eu sou um indivíduo da espécie humana. Um gato é um indivíduo da espécie aí dos gatos, tá? Então, o indivíduo é a menor parte que a gente tem de determinada espécie de vida, beleza? É o indivíduo, beleza? A segunda parte, já crescendo um pouquinho, é a população. A população é o conjunto de indivíduos. Então, a gente tem a população lemense, é o conjunto das pessoas da espécie humana que fazem parte de Leme. A população de São Paulo, a população do Brasil, a população do mundo é o conjunto de pessoas humanas que fazem parte dessas regiões. Então isso é uma população. A gente tem também, pessoal, a comunidade. A comunidade já envolve aí outras espécies. Então a gente tem os gatos, os cachorros, os pássaros, os peixes, os ursos e várias coisas aí, tá? Então eu tenho a população humana de Leme, eu tenho a população dos cães de Leme, eu tenho a população dos gatos de Leme. Gato, cão e ser humano são populações diferentes, cada um no seu quadrado aí. Só que quando eu junto essas populações, eu tenho no caso a comunidade. Obviamente eu estou falando de animais, mas eu posso ter de plantas também. Então eu tenho a população, por exemplo, dos ipês. Tá? Quando eu junto a população dos ipês com a população dos pássaros, eu tenho uma comunidade, beleza? Só que vocês podem estar percebendo que eu só falei de seres vivos. Então, até aqui são fatores que a gente chama de bióticos. Bio é vida. Então, são fatores que têm vida. Se eu juntar esses fatores que têm vida com fatores que não têm vida, como por exemplo água, luz, madeira e outras coisas, eu tenho, pessoal, um ecossistema. Beleza? O ecossistema é a junção de uma comunidade, ou seja, várias espécies vivendo no mesmo lugar, são fatores bióticos, e fatores abióticos, luz, vento, água e assim vai, beleza? Então, ecossistema é o maior de tudo, fatores vivos e fatores não vivos. Dentro do ecossistema, a gente pode estudar habitat, pessoal. O que é habitat ou habitat?
tá? Você pode falar com T mudo ou pronunciar melhor esse T aí. É o lugar onde o ser vivo mora. Então, o meu habitat é, por exemplo, a minha casa. Dentro da minha casa tem tudo que eu preciso comer, tem tudo que eu preciso beber e tem tudo que eu preciso para morar. O habitat de um pássaro é um lugar que tem tudo que ele precisa comer, tudo que ele precisa beber e tudo que ele precisa para morar. Então, o habitat é onde você mora. Tem que conter, pessoal, as coisas necessárias para a sua vida. Nada vale você morar em um lugar e ali não ter nada para você comer, não ter nada para você beber. Então, o habitat de qualquer animal é um local onde ele vive, que contém o que ele precisa para beber e o que ele precisa para comer. Isso é o habitat. A próxima separação é o nicho ecológico. Cuidado, é muito comum confundir habitat com nicho ecológico. O nicho ecológico, pessoal, é um costume que determinada espécie possui. Tá? O habitat é um lugar, tem a ver com coisas fora daquele indivíduo. Por exemplo, um nicho ecológico dos pássaros é voar no fim da tarde, fazendo aquele V. Né? Isso é, por que eles voam em V é outro assunto, né? Tem mais a ver com resistência do ar e tudo mais, mas é um costume deles, é um hábito deles. Cuidado, porque habitat lembra hábito, mas não é a mesma coisa. O nicho ecológico são os hábitos, os costumes que aquilo tem, que aquela espécie tem. Por exemplo, o tipo de comida que ele come é um nicho ecológico. O tipo de roupa que eu visto é um nicho ecológico. O tipo de coisa que eu gosto de ouvir, por exemplo, pode ser o meu nicho ecológico. Para os outros animais ou para os outros seres vivos, é um pouco menos complexo. Que é, por exemplo, onde ele gosta de caçar, ou onde ele gosta o que ele gosta de comer, beleza? Isso é nicho ecológico, são os costumes desse animal. Então, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas estratégias de defesa, sobrevivência e ataque. A primeira estratégia que a gente vai estudar é a camuflagem. A camuflagem é quando o animal se assemelha ao ambiente no qual ele está. Então, ou pela cor ou pelo formato, ele se confunde com o ambiente. O camaleão é um exemplo clássico. A gente tem também o bicho-pau, que parece um gravetinho, e o bicho-folha, que parece uma folha. Então, não só pela cor, mas também pelo formato, eles se confundem com o ambiente no qual eles estão. A segunda forma de defesa que a gente vai estudar é o mimetismo. O mimetismo, pessoal, ele faz você parecer um outro animal ou um animal maior. Então, diferente da camuflagem que faz você parecer o ambiente, o mimetismo faz você parecer outro animal, um animal maior. Um exemplo clássico disso é o baiacu, que ele incha, né? Ele parece ser maior do que ele realmente é. Ou uma borboleta, que tem algumas rodelas pretas, que faz parecer ter olhos grandes. Então, aquelas rodelas na asa da borboleta imitam olhos. Tá? Então, às vezes, algum predador pensa que é um animal muito maior do que ele realmente é. E a última forma de defesa que a gente vai estudar são os venenos. Tá? O veneno ele pode ser tanto como uma forma de defesa quanto uma forma de ataque. Então, o animal pode ou se defender ou matar outro animal com o veneno. E aí a gente tem vários exemplos óbvios, como a cobra, o escorpião, sapos. Né? O veneno não necessariamente está em um ferrão ou em um dente. Tá, pessoal? Como no caso da serpente, você tem a presa, né? Que é aquele dente oco que tem como se fosse um caninho, que é onde injeta o veneno. O ferrão, por exemplo, da abelha, do escorpião, que é por onde sai o veneno, também são formas de inocular esse veneno. Mas você tem também alguns sapos que o veneno fica solto pela pele. Então, às vezes, algum animal vai tentar abocanhar o sapo e, como o veneno está na pele, passa para o animal, né, que está tentando atacar. Então a gente tem 3 formas básicas de defesa: camuflagem, mimetismo e a toxicidade, ou seja, o veneno. A reprodução é outro exemplo clássico de uma estratégia que os animais usam para sobreviver, pessoal. Se você não se reproduz, você não passa os seus descendentes para frente. Tá? Então a reprodução é uma estratégia de sobrevivência quando você passa os seus descendentes para frente. Alguns animais que têm pouca chance de sobrevivência, como animais muito pequenininhos, em que os pais não ficam muito presentes, eles botam muitos ovos. E a gente já fez alguns exercícios desses, que você bota muito ovo porque muitos indivíduos daquela espécie vão morrer. Então você bota muitos ovos. Já na situação do homem, que a gente tem todo o cuidado materno e paterno, você tem às vezes um filho em cada gestação, né? Dificilmente você tem gêmeos ou trigêmeos. Geralmente é um filho só. Por quê? Porque a chance desse filho sobreviver é muito alta. Então a reprodução nada mais é que um jeito que os animais dão
para perpetuar aquela espécie, para a espécie humana continuar no mundo, para a espécie dos cachorros continuar no mundo e assim vai. Para as plantas também, as plantas se reproduzem através das sementes, tá? Então, reprodução é a forma que você tem de perpetuar a espécie, beleza? A dispersão, pessoal, ela está junto com a reprodução e ela é um pedaço da reprodução. Por quê? Porque a dispersão é uma forma de você povoar maiores regiões com a sua espécie. Ela é muito mais fácil de entender em plantas. Por exemplo, você já deve ter visto aquela sementinha dente de leão que ela voa por aí. O que é isso? É uma forma de dispersão, porque se a semente caísse no chão, você teria várias plantas da mesma espécie ali perto. Mas e no restante do mundo, em outros lugares mais longe? Levando a semente com o vento, você faz com que várias regiões ali perto, né, ou às vezes até muito longe, tenham um depósito daquela semente e possa ter um indivíduo daquela espécie. Então a dispersão é uma forma de você povoar em lugares longe da onde você tem o indivíduo, manter os indivíduos longe, porque assim você faz, por exemplo, se surge uma doença em determinada região, existem outras espécies fora daquela região. Se determinada região está com falta de água, existem espécies em outras regiões. E aí você não morre, você não mata todas as espécies de uma vez só, beleza? A alimentação também é uma estratégia de sobrevivência. Se você não se alimenta, você morre. Os animais, eles se alimentam basicamente de outros seres vivos, tá? Ou de plantas ou de animais mesmo. Já as plantas, elas se alimentam de água e luz solar e outros sais minerais aí, tá? Então ela não se alimenta de outro ser vivo, ela se alimenta de água e luz solar, beleza? Mas a alimentação para qualquer ser vivo é de extrema importância. E a última estratégia de sobrevivência que a gente vai colocar, pessoal, é a termorregulação, que é você manter a temperatura do seu corpo estável. Nós, seres humanos, temos uma temperatura em torno de 37 graus. Cada animal ou cada planta tem a sua temperatura específica. Alguns animais conseguem regular a sua temperatura. Por exemplo, nós, faça chuva ou faça sol, a gente está mais ou menos com 37 graus Celsius. Às vezes a gente precisa pôr um cobertorzinho quando está muito frio ou ligar o ar-condicionado quando está muito calor. Mas a gente tem estratégias de termorregulação, que são, por exemplo, o tremor quando está muito frio, então você treme, para quê? Para você se agitar e produzir mais calor. Ou o suor, que é quando você está com muito calor e você precisa perder calor para não subir a sua temperatura acima de 37. Então o que você faz? Você sua, não é soa. Quem soa é o prato, o sino, você sua. Outros animais também suam, a gente conversou como o hipopótamo e o cavalo também suam. Mas existem outras estratégias de termorregulação. Por exemplo, os répteis, né, o jacaré ou o lagarto, eles não mantêm a temperatura deles pelo próprio corpo estável. Eles precisam ficar no sol. Tá? Então, o lagarto e o jacaré, os répteis, eles precisam ficar no sol para manter a temperatura estável. Porque o sol vai aquecendo e eles vão mantendo a temperatura mais alta. Se eles estão muito quentes, eles vão para a sombra. Aí diminui a temperatura. Nós, seres humanos, não precisamos disso, né? Estando no sol ou estando na sombra, a gente mantém a temperatura aí mais ou menos a 37. Outro exemplo também é o elefante, que tem aquelas orelhas bem grandes para facilitar a dissipação de calor, tá? Então aquelas orelhas grandes dissipam muito calor, beleza? Então são exemplos aí de termorregulação, ou seja, você mantém a temperatura do seu corpo estável. A gente tem também, pessoal, as relações ecológicas. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui das relações ecológicas, porque vocês têm no caderno de vocês isso. Mas eu vou comentar basicamente e rapidamente cada uma delas. Primeira característica que a gente tem é que elas podem ser intraespecíficas ou extraespecíficas. Intraespecífica, mesma espécie. Extraespecífica, outras espécies envolvidas. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônica é quando ninguém é prejudicado. Pode ser que ninguém seja beneficiado, tipo, tanto faz. Ela é harmônica. Se pelo menos um dos caras é prejudicado, ela já é considerada desarmônica. Então, a harmônica ou faz bem para alguém, ou faz bem para os dois, ou não faz bem nem mal para nenhum dos dois, tá? E a desarmônica tem que fazer mal para pelo menos um deles, beleza? A primeira forma de relação ecológica que a gente vai ver é a competição. A competição é quando um animal ou um ser vivo disputa determinada coisa por outro. Pode ser uma fêmea, pode ser um alimento, pode ser água, pode ser um lugar para dormir, tá? Então, a disputa, ou no caso a competição,
ela é uma relação desarmônica, porque você pode matar alguém fazendo isso. Então, às vezes um leão quer disputar uma fêmea com outro leão. Um dos leões pode morrer, tá? Então ela é desarmônica. E ela pode ser intra ou extra específica, porque você pode disputar água, por exemplo, com outros animais, beleza? A segunda forma de relação ecológica que a gente vai ver é o predatismo. O predatismo, ele pode se confundir um pouco com a competição, mas a competição é uma disputa por alguma coisa. O predatismo é quando você vai com a intenção de predar aquele determinado ser vivo. Então, por exemplo, quando um leão pega uma zebrinha, é um predatismo. Ele vai com a intenção de comer aquela zebra. É diferente dele disputar território com aquela zebra e, no fundo, acabar matando ela. Tá? O predatismo é para você realmente comer aquele animal. Obviamente, ele é desarmônico, né? Porque você vai matar um animal. E ele é extra específico, porque ele pode envolver aí várias espécies. Beleza? A terceira, pessoal, é o inquilinismo. O inquilinismo é bem do português mesmo. Inquilino é alguém é um ser vivo morando em outro ser vivo. O inquilinismo é uma relação que não é obrigatória. Os animais vivem sem, mas eles vivem melhor com essa relação ecológica, tá? Ela é necessariamente extra específica, porque você tem, por exemplo, na orquídea, uma orquídea vivendo numa mangueira, por exemplo. Então é uma espécie da orquídea com uma espécie da mangueira. São espécies diferentes. E ela é harmônica, porque ninguém sai prejudicado. E, na verdade, ninguém nem precisa dessa relação. Mas eles são até beneficiados aí quando acontece o inquilinismo. No caso, só um deles é beneficiado. Por exemplo, na relação da orquídea, só a orquídea é beneficiada. Para a mangueira, tanto faz, né? Então ela é extra específica e harmônica. A quarta que a gente vai estudar é a colônia. A colônia é muito caracterizada aí quando a gente tem os corais, né, no mar e tudo mais. São vários animais da mesma espécie vivendo no mesmo lugar. Eles servem de proteção, eles dão proteção um ao outro, né? Então, como são animais da mesma espécie, é uma relação intraespecífica. E como eles são beneficiados por proteção e tudo mais, e alimentos, é uma relação harmônica. Então, a colônia são animais de mesma espécie vivendo juntos, fisicamente juntos, grudados. Tá? É diferente da relação que você tem com o seu responsável, que você vive na mesma casa. A colônia é uma relação física, eles estão grudados um no outro. Ela é intraespecífica e ela é harmônica. O mutualismo, pessoal, é uma coisa muito parecida com o inquilinismo, mas a diferença é que eles não vivem sem. Sem mutualismo, os animais não vivem, beleza? São animais de outras espécies, ou seja, ela é extra específica e ela é harmônica, porque eles são beneficiados, afinal, se eles não estiverem juntos, eles morrem, beleza? Então, o mutualismo, ele se confunde um pouco com o inquilinismo, mas a grande diferença é que os dois seres precisam disso para viver. Um exemplo aí desses caras são as bactérias que vivem dentro da nossa barriga, que elas precisam se alimentar de algumas coisas dentro da nossa barriga, elas precisam da gente. No caso aí são bactérias benéficas, tá? Não são bactérias maléficas. E outro exemplo são os líquens nas árvores. Eles precisam estar ali para viver, tá? Os dois, um precisa do outro, beleza? A protocooperação é muito parecida com o mutualismo. A grande diferença é que ela não é obrigatória. Os caras vivem uns sem os outros, mas ajuda se eles estiverem vivos juntos. Parece muito um inquilinismo, mas não é necessariamente você viver junto, você viver um no outro. É simplesmente uma ajuda mútua entre os caras. Tá? Ela pode ser interespecífica ou extraespecífica, aí tanto faz, mas ela é sempre harmônica. Os caras não precisam, mas eles podem se ajudar, beleza? A próxima que a gente vai estudar, no caso, é a sociedade. A sociedade é bem vista pela gente, né? A gente sabe muito bem o que é a sociedade. São quando animais de mesma espécie se ajudam e eles podem dividir tarefas. Então, as abelhas vivem em sociedade, as formigas vivem em sociedade. Você tem os caras que vão guerrear, né? Que vão lutar ou buscar comida. Você tem quem vai se reproduzir, você tem a rainha. Aqui na nossa sociedade você tem os médicos, os enfermeiros, você tem os policiais, os engenheiros, você tem cada um a sua divisão de tarefas, beleza? E ela tem que ser intraespecífica, porque são animais da mesma espécie, e ela precisa ser necessariamente harmônica, beleza? Eles se ajudam uns aos outros. A próxima que a gente tem, pessoal, é o comensalismo. O comensalismo é igual ao inquilinismo, só que ele é de comida, beleza? Então, seriam animais comendo restos
da comida de outros animais. Então, um exemplo claro que eu falei muito para vocês é o da rêmora com o tubarão se alimenta, sobra uma comidinha ali, a rêmora vai lá e come. Ou a gente viu também das hienas, que elas comem o resto da comida do leão. Essa relação prejudica alguém? Por mais que tenha alguém morto na situação, né, alguém virou alimento de alguém, ela não prejudica ninguém. Nem a rêmora, por exemplo, ou o tubarão, eles não são prejudicados. A rêmora, pelo oposto, ela é beneficiada, porque ela come o resto, ela não conseguiria caçar, ela consegue comer o resto da comida. Então, o comensalismo, ele é extra específico e ele é harmônico. Beleza? Pessoal, a próxima forma que a gente vai estudar é o parasitismo. O parasitismo é quando você tem um animal vivendo dentro do outro, mas que prejudica, ele se alimenta de alguma coisa desse outro animal. Um exemplo clássico é o carrapato. Ele se alimenta do sangue de outro animal. Tá? Obviamente, isso é ruim. Por quê? Porque pode trazer doença para um dos animais. Então, o parasitismo é quando um ser vivo se alimenta de outro e faz mal para ele. Obrigatoriamente tem que ser desarmônico. E ela é extra específica, porque são animais de diferentes espécies. Tá? A gente tem vários parasitas, pessoal. As bactérias podem ser consideradas parasitas, ou tem animais mesmo, seres vivos que são chamados de parasitas, tá? Porque eles fazem essa relação do parasitismo. Então eles se alimentam de você na situação. Né? E a última, pessoal, relação ecológica que a gente vai estudar é o canibalismo, que é quando um animal da mesma espécie se alimenta de outro. Beleza? Então, se é um animal da mesma espécie, tem que ser intraespecífico. E, obviamente, é desarmônico. O canibalismo, na nossa sociedade, ele não é aceito. Tá? Você não pode, nem de pessoas mortas, se alimentar de restos de pessoas mortas. Né? Apenas em situações extremamente específicas, como, por exemplo, você está perdido numa floresta com seu amigo morreu. Aí você pode se alimentar dele, porque senão você também vai morrer. Né? Mas em situações normais, você não pode se alimentar de restos humanos. E na natureza existe, por exemplo, aranhas que são canibais. Né? Por exemplo, a viúva negra, ela mata e come o macho. E outras espécies também acabam tendo hábitos de canibalismo. Em algumas tribos indígenas existe o canibalismo, tá? Mas não é bem aceito pela nossa civilização atual. Beleza? Então, pessoal, essa foi algumas das coisas que a gente estudou em sala e algumas das coisas que eu quis frisar para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas lembre-se, é matéria que a gente viu do ano todo. Os próximos vídeos não serão tão compridos quanto esse, os vídeos serão mais curtos, tendo no máximo 20 minutos. Tá? Então, façam os exercícios que eu deixei separado para vocês, vejam o vídeo de novo, tirem dúvidas caso vocês tenham as dúvidas, me mandem mensagem caso vocês tenham dúvidas, beleza? Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios no prazo, eu não estenderei o prazo, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, por quê? Porque às vezes eu lanço vídeo, você vai ter o link no YouTube, mas às vezes eu lanço o vídeo hoje e só vou liberar a aula terça-feira que vem, por exemplo. E aí você já pode adiantar a matéria, beleza? E lógico, aí você me ajuda a ter mais inscritos no canal. Então, bons estudos, descansem, mas estudem, pessoal, beleza? Valeu! Que fazem parecer... Ah, meu Deus! Tô falando igual idiota aqui sem o microfone.